Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso e vamos tomando parte juntos no mover do Espírito Santo e em nome de Jesus no culto que é seu. Acolhidos em amor pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é que vamos desfrutando desde já desse tempo de paz e bênçãos, de comunhão e fé, desse tempo de edificação espiritual, que se dá neste período tão peculiar do calendário litúrgico, um tempo de preparação espiritual para a vivência da paixão, morte e ressurreição do Senhor, evocados na Páscoa cristã. O tempo litúrgico da Quaresma. A cor roxa que recobre os paramentos do altar e as vestes litúrgicas evocam ser este um tempo em que somos especialmente convidados à contrição, ao exame de nossas consciências, à reflexão acerca do mistério deste amor que Deus tem e manifesta para conosco na pessoa de seu Filho Jesus, o Salvador do mundo. Tenhamos um tempo de inspiração e enlevo espiritual, ouvindo o prelúdio que é executado pela organista Gisele Santana, um Ricercar para o tempo da Quaresma. Convido você a orarmos, a falarmos com Deus. Feche seus olhos, corações ao alto, busquemos ao Senhor. Senhor Deus, adentramos a Tua santa presença e muito nos alegramos por desfrutarmos desta bênção sem par, que é o culto do Senhor. Louvamos-te, adoramos-te, bendizemos-te, exaltamos-te, pois isto é o que compete a nós. E tudo isto realizamos com alegria, pois coisa boa e agradável é bendizer-te, ó Deus. Rogamos-te que recebas nossas expressões de adoração e de louvor, pois todas a ti ensejamos, no nome santo do teu Filho amado e unigênito, Jesus o Cristo, aquele que vindo a este mundo esteve entre nós e morreu a nossa morte para legar-nos sua vida. O Filho bendito, o Salvador do mundo. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se tiver uma Bíblia consigo. Tome-a nas mãos nesta hora e abra conosco no livro dos Salmos. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo de número 19, Salmo de Davi.
Faremos a sua leitura completa desde agora. Acompanhe atentamente o que diz o salmista e o que fala esta porção tão preciosa da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. O salmo que nós acabamos de ler nos chama a prestar atenção na palavra de Deus. Essa palavra que nos mostra o quanto Deus é maravilhoso, misericordioso e bondoso. E como através dela nós aprendemos que falhamos. Sim, nós erramos. E este é o momento de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Lhe convido a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, fazer uma oração de confissão de pecados ao nosso Deus. Pai de amor, Pai de misericórdia, levamos os nossos pensamentos a Ti em oração, porque queremos, Senhor Deus, Te pedir perdão. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações e as confessamos a Ti na certeza de que o Senhor não despreza a nossa confissão, que o Senhor, Deus de graça e misericórdia, nos ama e mesmo diante de uma triste confissão, nos derrama perdão. Queremos bendizer o Teu nome por isso. Tu és um Deus cheio de amor, um Deus que está sempre disposto a nos perdoar. Ah, Senhor, nós Te agradecemos pelo perdão recebido. Ainda Te suplicamos, Pai, pelas nossas dificuldades. Precisamos, Senhor Deus, das Tuas bênçãos em todo o tempo. Por isso somos felizes, pois temos a certeza que a Tua bondosa mão tem trabalhado em nosso favor, tem nos amparado, nos guardado, tem nos dado vida e saúde. Por isso Te pedimos, Senhor, mais uma vez, continua, Pai, a nos amparar, continua a cuidar dos Teus filhos. É a nossa oração, cheios de fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Tenhamos mais um momento de introspecção, de reflexão e enlevo espiritual, sendo nele conduzidos pela nossa querida organista Gisele Santana. Deus, olhai dos céus, de Johann Pachelbel.
Você já parou para pensar no privilégio que é poder fazer parte do corpo de Cristo? É maravilhoso. No corpo de Cristo, nós podemos utilizar das nossas capacidades, dos dons que Deus nos dá e também dos recursos que Ele nos fornece. É neste lugar que nós trabalhamos, é nesse lugar que nós convivemos com outros irmãos. Por isso, é maravilhoso poder trazer dízimos e ofertas ao gasofilácio, pois isso nos faz nos inteirar cada vez mais de como o Evangelho tem caminhado na nossa igreja. Participe deste momento. Você está vendo aí na sua tela como você pode fazer a sua transferência e o seu Pix. Tudo de forma segura. E assim você estará colocando a mão no arado, estará abençoando a sua comunidade. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, consagrando dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Falemos com Deus. Bendito Deus eterno Pai, nós louvamos o teu nome, pois o Senhor é cheio de amor, de graça e misericórdia. E nisso, Pai, o Senhor tem nos sustentado dia a dia, tem nos dado tudo o que necessitamos e tem feito muito mais do que podemos esperar. Louvado seja o teu nome. Por isso nós te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso cheios de alegria, de gratidão e de fé, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a mais uma vez abrir comigo a sua Bíblia. Se tiver uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora. Nós estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias. E o texto da nossa reflexão se encontra no seu capítulo de número 1. Estamos abrindo juntos em Jeremias, no capítulo de número 1, onde nós leremos apenas 2 versículos. Em Jeremias 1, estamos lendo os versículos de número 4 e 5. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro do profeta Jeremias, encontre nele o capítulo 1. Nele, nós leremos os versículos de número 4 e 5 apenas. Eles dizem assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra que acabamos de ler está inserida no trecho introdutório do livro do profeta Jeremias, que, como é típico dos profetas, oferece-nos um relato acerca do seu chamamento, da sua vocação. Somos todos nós partícipes de um certo entendimento acerca do fato de que Deus nos chama e nos vocaciona, e todos nós, crentes, nos reconhecemos chamados e vocacionados pelo Senhor. Por isso, ainda que cada um receba de Deus um chamamento que lhe é próprio e uma vocação que lhe é peculiar, o fato de nos reconhecermos a todos como chamados e vocacionados nos aproxima e nos faz próximos também de Jeremias, ainda que não o tenhamos conhecido, mas o seu testemunho toca a experiência de vida de nós mesmos. E é desde esta perspectiva que hoje vamos nos aproximando deste texto seu. Ou melhor, deste fragmento do seu texto. Sim, porque retiramos do texto apenas 2 versículos e parecem tão singelos no que tange ao seu conteúdo, mas, a bem da verdade, há por detrás destas palavras um enorme valor em significados que aplicam-se às nossas vidas na forma de preciosas lições. E são estes significados, estas lições, que vamos agora procurar por detrás das palavras.
Convido você, portanto, a manter a sua Bíblia acessível e ao alcance dos olhos, aberta no texto que acabamos de ler, em Jeremias 1, versos 4 e 5, porque eu gostaria de me deter com um pouco mais de vagar e atenção às palavras deste escrito. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, disse Jeremias. A palavra do Senhor veio a ele. Foi ao seu encontro, é o que inferimos. Mas, se tivéssemos a oportunidade de acessar o texto, não através de uma tradução, como fazemos agora, manuseando a sua versão em língua portuguesa, se pudéssemos acessar o texto diretamente em suas palavras originais, lá no idioma hebraico em que fora concebido, veremos que a expressão inicial é Vayechi. Vayechi. Vayechi significa literalmente e aconteceu. Sim, nós lançamos mão do verbo ir ou vir para expressar esta ideia em língua portuguesa, e isto não está equivocado, de modo algum. Mas, a bem da verdade, na língua portuguesa, talvez não estejamos expressando adequadamente aquilo que no texto original a expressão vai e ri é capaz de evocar. Um acontecimento. Não se trata apenas da assimilação, seja auditiva, seja intelectiva, de uma certa palavra. Trata-se de um acontecimento que impacta e que afeta de modo decisivo e muda, portanto, a trajetória e a experiência da própria vida. A gente sabe como isto se dá. É algo absolutamente individual e intransferível esta experiência. Eventualmente, estamos, por exemplo, num culto público, na companhia de outras pessoas, todas expostas aos mesmos eventos, as músicas que estão sendo entoadas, as palavras que estão sendo proferidas, aos gestos que estão sendo executados, e de repente, algo dentre todas aquelas coisas nos toca. E nos toca de modo individual, particular, nos afeta. Aquilo desencadeia em nós certas lembranças, aquilo evoca certas sensações e sentimentos, aquilo nos conduz a certas ideias e pensamentos, nos vemos com lágrimas nos olhos, nos vemos assim, como que estupefatos, e olhamos para a pessoa que está ao nosso lado e que acha-se exposta às mesmas realidades e, no entanto, não experimenta nada disto. E então dizemos, algo aconteceu comigo. Deus falou comigo. A palavra aconteceu para mim. Naquele dia, a palavra aconteceu para Jeremias. O impactou, o afetou, mudou a sua história. Isso é tão sério, é tão significativo que é narrado aqui no início do seu relato para salientar o modo como toda a sua experiência de vida doravante será determinada por este evento. A palavra aconteceu. Não uma palavra qualquer, mas a palavra do Senhor. Aquela que é tão poderosa que, por meio dela, tudo o que existe veio a existir.
E o que é que, por meio desta palavra, deu-se a conhecer a Jeremias? É isto que nós vamos apreciar desde agora. E sobre estes conteúdos, vamos meditar também. A primeira coisa que esta palavra fala a Jeremias, segundo o registro do versículo de número 5, é: Palavra do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu te conheci. Conhecer. No nosso uso ordinário da expressão, o verbo conhecer diz respeito à aquisição de conhecimento, de informação. Nos tornamos sabedores ou conhecedores de muitas coisas na medida em que vamos nos interessando por elas, sendo expostos às mesmas e retendo-as em nossa memória, em nosso intelecto. Da perspectiva bíblica, conhecer remete a algo mais. Remete a uma relação de convívio que se intensifica. Conhecer remete a vivências que são construídas ao longo do tempo. Demora para conhecer alguém. E a partir do momento em que alguém é conhecido por nós, travamos com esse alguém uma relação de intimidade e de intimidade profunda. Não por acaso, a mesma expressão é usada no sentido figurado como referência ao ato em que um casamento se consuma e em que esposo e esposa se convertem numa só carne. O texto, trazendo-nos a palavra do Senhor dada ao profeta, declara que aquele conhecia a este. Sim, Deus conhecia a Jeremias e o conhecia antes que fosse formado no ventre materno. Veja que paradoxal. Se o conhecimento demanda convívio, como este conhecimento é possível? Conhecer alguém que nem mesmo fora formado no ventre materno ainda. Lembremos-nos de que nós somos reféns do tempo. Sim, estamos a ele circunscritos. E isto é para nós inescapável, inalienável. É um dado da realidade, é inerente à nossa existência. Mas Deus, doutra feita, é senhor do tempo e não está preso a ele. Pelo contrário, é quem o criou. Sua natureza habita antes a eternidade. E é isto que lhe confere onisciência quanto a tudo que no tempo se dá. Imagine, eu olho para você hoje e tudo que sou capaz de ver é quem você é agora. Se tivermos um histórico prévio, sim, serei capaz de recordar as vivências de quem você foi outrora, mas não posso ver quem você será amanhã. Ainda que o possa imaginar, não o farei com um acerto ou segurança, apenas na base dos palpites e especulações. Deus, por outro lado, olha para nós e nos vê por inteiro. Antes, durante, depois, passado, presente, futuro. Ele nos conhece por completo. E é assim que olha para Jeremias, é assim que olha para mim e para você. O Deus que conhece a Jeremias também conhece a nós e tem conosco uma relação de profunda intimidade que advém desde a eternidade.
e é sem fim. O texto prossegue, então, dizendo-nos, ainda no verso 5, e antes que saísses da madre, te consagrei. Te consagrei. Consagrar remete a tornar algo sagrado, ou seja, separar do uso ordinário e dedicar a um uso santo. Um uso que está condicionado a um propósito sobremodo elevado, um desígnio divino. Deus revela a Jeremias que o consagrara. Mas esta consagração não se dava naquele momento, nem tampouco em qualquer outro momento de sua história. Diz o texto: antes que saísses da madre, antes que viesses à luz, antes que nascesses, eu te consagrei. Veja, o que o texto enseja é que a vocação de Jeremias, o fato de que fora separado por Deus para o cumprimento de uma missão que vem do alto, isto se deu antes mesmo que adentrasse a realidade do mundo. E isto se dá também comigo e com você, pois nós fomos também conhecidos pelo Senhor e fomos também consagrados por Ele, separados por Ele para uma missão santa, a sua, para o cumprimento de um papel nobilíssimo e que está em primeiro lugar de importância face a todos os demais, realizarmos a sua vontade aqui nesta terra e em nossas vidas. Ah, que maravilhosa palavra! Antes que se formasse no ventre, fora conhecido. Antes que saísse da madre, fora consagrado. Mas o texto tem ainda uma terceira palavra para o profeta, onde diz: e te constituí profeta às nações. Te constituí. Significa que o lugar onde você está, a posição que você ocupa, a função que você desempenha, tudo isto, diz-lhe o Senhor, foi dado a você por mim. Sim, o Senhor Deus é aquele quem conhece, quem consagra e quem constitui. Isto significa que hoje, o lugar em que você está, o papel que você desempenha, a função que você ocupa, tudo isto foi Deus quem lhe deu. E saber todas estas coisas nos permite assumirmos o nosso lugar, o nosso papel e cumprirmos as nossas funções com uma outra disposição de ânimo, com uma outra cabeça. Agora sabemos, à luz das Escrituras, que nada em nossas vidas está se dando por força do acaso ou obra das circunstâncias. Sabemos que há um propósito em todas estas coisas que temos vivenciado. E é chegado o tempo de arcarmos com as responsabilidades que nos competem, a fim de desempenharmos bem o nosso papel e honrarmos a nossa missão. E se desejarmos um exemplo sobremodo excelente acerca de alguém que reconheceu em si todas estas coisas e viveu-as com intensidade máxima, honrando e cumprindo cabalmente a sua missão, olhemos para Jesus e sigamos, portanto, os seus passos. Façamos-nos imitadores seus e demos então cumprimento à nossa vocação e ao nosso chamado santo. Que assim seja, para a glória do Todo-Poderoso, para o testemunho da Igreja e a bênção de muitos.
Em nome do Cristo. Amém. Chegamos a um tempo de comunicações, partilhando notícias que dizem respeito à vida de nossa comunidade de fé. E o primeiro destaque que gostaria de fazer é que neste domingo, dia 3 de março, no culto matutino das 10 horas e 30 minutos, teremos o retorno às atividades do coro Aideia Moraes. Sim, o coro de nossa igreja, após um tempo necessário de descanso com o recesso de suas atividades no início do ano, retorna agora a pleno vapor, abençoando-nos nas liturgias matutinas presenciais e permitindo-nos preciosos momentos de edificação espiritual por meio do seu canto. E se você não participa do coro, mas tem o desejo de vivenciar esta experiência, este é o momento certo para juntar-se a ele. Estamos ainda no começo do ano, no início das nossas atividades, uma excelente oportunidade de integração para você. Venha nos visitar, faça uma experiência conosco. Estamos juntos todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, a título de ensaios, e participamos juntos das liturgias matutinas presenciais, sempre às 10 horas e 30 minutos, dominicalmente. Experimente essa bênção e seja por ela tocado você também. Ainda na liturgia matutina das 10 horas e 30 minutos, hoje, domingo, 3 de março, temos a oportunidade de participarmos da Ceia do Senhor, o sacramento eucarístico. Junto à mesa santa, vamos comungar no pão e no cálice, no corpo e no sangue de nosso Salvador, e recolher daí toda a sorte de bênçãos divinas. Junte-se a nós, desfrute de mais essa hora preciosa de fé, comunhão e seja você também abençoado por Deus. Também neste domingo, dia 3 de março, retoma suas atividades o coro de crianças da nossa querida igreja. Sim, a nossa criançada, sob a direção da maestrina Rafaela Teodoro, tem feito um trabalho lindo e que logo estará repercutindo na liturgia do culto também. As nossas crianças se reúnem dominicalmente a partir das 9 horas e 30 minutos e todas aquelas que desejarem se juntar a elas são mais que bem-vindos. Portanto, traga seus filhos, netos, sobrinhos e os amiguinhos e permita-lhes desfrutar desta bênção, que é estar no seio da família da fé e servir a Deus com o seu canto. Nossa escola bíblica dominical segue com o seu módulo inicial deste ano letivo de 2024. Debruçados sobre temas do Antigo Testamento, abrimos o ano abordando a questão das alianças, tão caras à tradição judaico-cristã. Sim, o Deus de alianças é o assunto deste momento em nossos estudos. Tivemos uma aula introdutória falando da noção de aliança de um modo geral, como é entendida no Antigo Testamento. Falamos da aliança que Deus travou com Adão na aula de número 2. E agora, na aula de número 3, que acontece hoje, a partir das 9h30 da manhã, aqui no santuário, vamos falar da chamada aliança noética, aquela que Deus estabeleceu com a humanidade através do patriarca Noé. Venha participar você também da nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD, e ter um tempo para estudar a Bíblia Sagrada na companhia de outros irmãos, sob a condução de professores que estarão disponíveis para equacionar as suas dúvidas e ajudar você nesse processo de aprofundamento no conhecimento da Escritura Sagrada. Todos os domingos, aqui no santuário, a partir das 9h30 da manhã. Eu já estou por aqui e eu espero por você.
Presbitério do Rio de Janeiro, concílio que jurisdiciona 9 igrejas de nossa região, dentre elas a nós, o histórico concílio que deu origem a toda a nossa denominação, esteve mais uma vez reunido em reunião ordinária. Esta foi a 159ª edição desse encontro anual, que aconteceu entre os dias 22 e 23 de fevereiro, e a nossa igreja teve o privilégio de sediar o segundo dia dos trabalhos. Foi uma bênção, e das inúmeras resoluções advindas da RO, eu gostaria de destacar algumas daquelas que dizem respeito diretamente à vida de nossa igreja. Primeiro, destacar que o nosso irmão presbítero Paulo Mendes de Oliveira Júnior, vice-presidente do nosso conselho, foi designado para compor mais uma vez a comissão executiva do conselho como segundo secretário e também a sua junta missionária. Dizer que o reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, nosso pastor auxiliar, foi designado secretário presbiterial do trabalho masculino. E doravante, ao longo dessa legislatura, vai caminhar bem de perto com as nossas UPHs locais e federação. Destacar também que eu, reverendo José Mirabô, fui designado novamente secretário presbiterial de música, tendo a oportunidade de ajudar o concílio nessa área, naquilo que Deus me permitir. E tivemos ainda, por fim, o gosto de receber como tutelado o candidato ao Sagrado Ministério Lucas Feitosa Bezerra, ele que é proveniente da Igreja Presbiteriana de Botafogo, onde é membro, e que está já no 3º ano de sua candidatura em nosso concílio. Já passou por outras igrejas, como a Igreja Presbiteriana de São Cristóvão e a Igreja Presbiteriana da Tijuca, e neste ano de 2024 estará sob os meus cuidados e acompanhamento aqui. E, por certo, será uma bênção tê-lo conosco e partilhar dessa etapa tão preciosa da sua caminhada com uma formação ministerial. Que Deus continue a abençoar o presbitério do Rio de Janeiro e todos sob sua jurisdição, e que as forças vivas que nele atuem continuem a ser um instrumento nas mãos de Deus para a edificação do rebanho de Jesus Cristo. Chegado o momento de fazermos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.